Então, muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar especialmente a senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, mas também o senhor Secretário de Estado, Miguel Fontes, que agora se junta a nós nesta, que é agora da 10ª Comissão, a terceira audição. Cumprimentar também o meu colega Luís Graça. E começamos por fazer uma audição que foi pedida a requerimento dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda sobre a situação dos trabalhadores da Global Media Group, e passo, antes de mais, a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Paula Santos. Muito obrigada, Senhora Presidente, Sr. Presidente, estivemos em reunião há pouco, Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado. O objeto do nosso requerimento é conhecido, mas eu gostaria de começar, naturalmente, iremos centrar naquilo que são as áreas de responsabilidade da Senhora Ministra relativamente a esta questão que nos suscita, de facto, grande preocupação e apreensão, a perspectiva que está colocada em cima da mesa e a intenção por parte do Grupo Global Média de despedir cerca de 200 trabalhadores. Estamos a falar de um grupo, segundo os dados que já nos foram transmitidos nas diversas audições que se está a fazer na Comissão de Cultura, já chegou a ter mais de 1000 trabalhadores, neste momento terá pouco mais de 500. A intenção de despedir 200 significa reduzir o número de trabalhadores em mais de 1/3 do grupo. Naturalmente, isto tem implicações no plano dos diversos órgãos de comunicação social que integram o grupo, nomeadamente no que diz respeito à qualidade, ao rigor da informação, à independência, à pluralidade da informação, mas há aqui uma questão de grande preocupação que se prende, naturalmente, com os direitos dos trabalhadores do Grupo Global Média. A primeira questão é a necessidade, de facto, de salvaguardar todos estes postos de trabalho. Das diversas audições que se realizaram, é consensual de que tem havido um caminho de redução das redações e que não é possível reduzir mais, aliás, pelo contrário, aquilo que deveria estar, aquilo que seria necessário seria reforçar o número de trabalhadores nos diversos órgãos de comunicação social. E, portanto, esta é a primeira questão que gostaria de colocar no quadro, qual é que tem sido o acompanhamento por parte do Governo, nomeadamente através da Autoridade para as Condições de Trabalho, mas qual é que tem sido o acompanhamento por parte do Governo, a intervenção e o que é que pretende fazer para salvaguardar estes postos de trabalho e para impedir a sua destruição, para garantir a todos estes trabalhadores a continuidade dos seus postos de trabalho. O segundo conjunto de questões prende-se com, também no quadro dos trabalhadores, mas com o seguinte: o salário do mês de dezembro está por pagar, o subsídio de Natal está por pagar. Aliás, foi colocado por parte da administração da empresa um pagamento por duodécimos ao longo do ano 2024, o que a legislação não permite. Houve nos últimos meses atrasos no pagamento dos salários. Os trabalhadores que estão com recibos verdes não recebem desde outubro, e há aqui uma questão que, naturalmente, de cumprimento dos direitos dos trabalhadores, que não está a ser assegurado pela administração da empresa. Ao abrigo do quadro legal em vigor, naturalmente há aqui também uma intervenção por parte do Governo de salvaguardar os direitos destes trabalhadores. Tem sido partilhado connosco dificuldades já por parte dos trabalhadores, de situações em que na empresa trabalham ambos os membros da mesma família e que naturalmente cria dificuldades acrescidas. Estamos a falar em que muitas circunstâncias na área da comunicação social proliferam também baixos salários, e esta é também uma dificuldade sentida por parte
parte dos trabalhadores e, portanto, estas são questões que o Governo não pode sacudir a água do capote e tem que, no quadro daquilo que são os instrumentos que tem ao seu dispor, de intervir para garantir que os direitos destes trabalhadores são assegurados, são respeitados por parte da administração da empresa. Os trabalhadores têm um dia de greve marcado para amanhã. Nós queríamos também aqui, desde já, temos-lo feito, mas também para ficar expresso nesta audição, naturalmente não só a nossa solidariedade, mas temos procurado também intervir sobre estas matérias no sentido de salvaguardar os direitos destes trabalhadores, que são questões que nós consideramos que são cruciais neste momento. Há também um conjunto de outras preocupações, naturalmente que se diz mais respeito sobre matérias relacionadas com tutela da comunicação social, por isso também está prevista uma audição com o Ministro da Cultura, mas estas são questões centrais que neste momento gostaríamos de dirigir à Senhora Ministra. Como é que está a acompanhar? Que diligências é que o Governo já tomou e que diligências é que pretende vir a tomar, que intervenção, que atuação, para salvaguardar não só os postos de trabalho, mas para garantir o cumprimento dos direitos dos trabalhadores, para garantir o pagamento dos salários que são devidos, do subsídio de Natal. Naturalmente, estas são questões da maior importância neste momento e gostaríamos de perceber da parte do Governo o que está a ser feito. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Presidente da 10ª Comissão, Isabel Meireles, cumprimentar todos os Srs. Deputados também da 10ª Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, pedir-vos desculpa por estarmos a trabalhar hoje com uma grelha que não é naturalmente a vossa, habitualmente a vossa, mas é a nossa, não é? E, portanto, este tema tem sido seguido já há algumas semanas pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e, portanto, queria-vos pedir também agradecer a vossa tolerância por essa razão, cumprimentar a Sra. Ministra Ana Menos Godinho, o Sr. Secretário de Estado Miguel Fontes. Sra. Deputada Joana Mortágua, para a apresentação também na qualidade de grupo parlamentar requerente desta audição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Os motivos do requerimento são conhecidos, a situação na Global Media é conhecida, a luta destes trabalhadores e o facto desta gestão ter sido arrogante e violenta e agressiva o suficiente para fazer dos trabalhadores uma desvalorização ativa do grupo, provavelmente é aquela que nos vai levar a chegar a conclusões até sobre outros negócios que estão envolvidos no grupo, e tudo isso se deve à forma absolutamente brutal e inacreditável como os trabalhadores se transformaram numa vítima e até num bode expiatório dos vários problemas e da guerra de acionistas que este grupo está a viver. Nós não estamos perante um caso normal de um grupo de comunicação social que, por razões de mercado, vai à falência. Isso já seria preocupante, sendo um grupo com a dimensão da Global Media Group. Nós estamos a falar de um grupo que, com suspeitas de descapitalização, de gestão danosa e de um conjunto de ações que podem levar à sua destruição ativa. E é isso que torna preocupante e que torna a responsabilidade do Estado particularmente importante nesta medida. A administração, nos últimos meses, como é conhecido, tem vindo de forma cada vez mais acelerada a utilizar meios de intimidação dos trabalhadores. Ou seja, primeiro ameaçou com um anúncio do despedimento coletivo, depois aumentou o número de trabalhadores que estariam abrangidos por esse despedimento coletivo e fez questão de anunciar esse aumento durante uma greve e uma luta num dia de luta desses trabalhadores, nomeadamente do JN. Sob a ameaça do despedimento coletivo, lança um programa de rescisões a que chama voluntárias, mas a quem os trabalhadores têm que escolher se rescindem ou se mais à frente estarão
foram confrontados com o seu despedimento. Nessas rescisões promete indemnizações pagas em prestações mensais. Depois, enquanto decorre o programa de rescisões voluntárias, debaixo da ameaça de despedimento, acaba por falhar salários, por falhar subsídios de Natal. Mais tarde decide, não se sabe com critério, recuperar, ou melhor, pagar os salários em atraso a alguns dos trabalhadores do grupo, mas não a outros, e, portanto, o título do Açoriano Oriental, parece-nos que os trabalhadores já receberam pelo menos o subsídio de Natal ou alguns dos valores que tinham em atraso. Houve outros trabalhadores que não receberam esses valores, não há aparente razoabilidade nem racional para esta decisão. Entretanto, e isto não é só matéria laboral, é também matéria para a ERC, decide pura e simplesmente deixar de remunerar os trabalhadores que estavam a recibos verdes, o que corresponde, no caso do JN, a todos os correspondentes e, portanto, significa, na verdade, uma ingerência decisiva na matriz editorial do JN, que põe em causa a forma como o JN funciona, e tudo isto, além da decisão de pagar o subsídio de Natal em 12 prestações de forma ilegal, no final de tudo isto ameaça aos trabalhadores com a insolvência das empresas, e tudo isto sem que sejam conhecidas as contas da empresa. Ou seja, sem que se perceba, mas havendo uma forte suspeita de que todos estes falhanços e todos estes atrasos no pagamento aos trabalhadores não decorrem da imediata falta de capacidade financeira ou de liquidez da empresa, mas decorrem de uma de duas, ou das duas em simultâneo, ou do falhanço e da falha dos acionistas em cumprir com as suas obrigações, ou da decisão deliberada da gestão de intimidar os trabalhadores por esta via e, como disse aqui o anterior diretor Domingos Andrade, cito livremente, matar à fome uma redação. E, portanto, aliás, várias redações. E, portanto, pergunto, perante este quadro, sei que a ACT já foi acionada, mas que medidas é que o Governo tomou para assegurar, no mínimo, as garantias legais relativamente aos direitos laborais destes trabalhadores e também garantias, por exemplo, no caso dos recibos verdes, que têm obrigações contributivas e tributárias enquanto trabalhadores independentes, como é que, caso se prove que estes atrasos são fraudulentos ou que eles não correspondem à legalidade, como é que estes trabalhadores não vão ser prejudicados nas suas obrigações tributárias e fiscais perante o Estado por atrasos que não são da sua responsabilidade? Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigado também à Sra. Deputada Paula Santos. O Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda foram os requerentes desta audição. Passo a palavra então à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para, nos próximos 10 minutos, tentar responder às questões dos grupos parlamentares requerentes. Senhora e senhores presidentes, senhoras e senhores deputados, naturalmente dirigindo-me especialmente à senhora deputada Paula Santos e à senhora deputada Joana Mortágua, que foram as requerentes, e relativamente também ao enquadramento e às perguntas que aqui foram colocadas. Naturalmente, nós acompanhamos completamente a preocupação que foi aqui trazida e sinalizada pelas senhoras deputadas. Naturalmente, acompanhamos com preocupação todas as notícias que têm surgido sobre a Global Média e sobre o grupo. Lamentamos a situação e concretamente o que se pede neste momento é a grande responsabilidade das várias entidades envolvidas para garantir que há uma capacidade de resposta e também de proteção, nomeadamente nesta fase dos trabalhadores destes órgãos que enfrentam desde já e são desde logo os mais afetados pelas dificuldades que neste momento se sentem. Da parte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nós temos estado a acompanhar a situação desde novembro, desde que tivemos conhecimento através da comunicação social da notícia da intenção do Grupo Global Média de proceder ao despedimento dos trabalhadores nas delegações do Porto e de Lisboa,
O Ministério do Trabalho tem estado a acompanhar a situação concretamente, diretamente, através do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, que aqui está e, portanto, também poderá dar mais informações que considerem importantes do ponto de vista da informação de que temos, mas também, mal tivemos conhecimento destas informações veiculadas pela comunicação social, desencadeámos de imediato um pedido de intervenção à Autoridade das Condições de Trabalho, mandando-lhe toda a informação que estava a ser disponibilizada do ponto de vista de comunicação social, tendo expressamente solicitado à ACT um pedido de intervenção urgente face à situação e face à gravidade da situação. Também na sequência de um pedido que foi formulado diretamente por trabalhadores ao Ministério, ao Secretário de Estado do Trabalho, foi realizada uma reunião de urgência no dia 11 de dezembro, também onde esteve presente o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, para recolher e ter acesso ao maior nível de informação possível, também para poder veicular para intervenção da ACT e também para acompanhamento por parte da DGERT, embora nunca tivesse dado entrada nenhuma comunicação junto da DGERT. A informação que nos tem sido também prestada por parte da ACT, naturalmente respeitando toda a independência que a ACT tem na sua intervenção, mas a ACT tem-nos mantido informados sobre a intervenção que tem estado a realizar e a ACT também tem estado em permanente contacto com o sindicato, também procurando ter aqui o maior nível de informação possível sobre as várias situações em concreto que as senhoras deputadas foram também aqui identificando nas várias dimensões. A ação inspectiva por parte da ACT está neste momento a decorrer, aliás foi desencadeada de imediato mal as notícias vieram a público. A ACT já realizou várias visitas inspectivas às diversas empresas do grupo, tanto no Porto como em Lisboa, naturalmente aqui sempre com a preocupação de assegurar o cumprimento das obrigações legais e daquilo que a ACT consegue fazer cumprir do ponto de vista de obrigações legais por parte destas empresas e procurando aqui a fiscalização e a determinação para cumprimento dos direitos laborais dos trabalhadores envolvidos nas várias dimensões. Estas ações inspectivas da ACT estão a decorrer neste momento em 5 empresas do grupo, portanto foram as empresas relativas às quais foram identificadas situações por parte dos trabalhadores e do sindicato e, naturalmente, detectando situações, nomeadamente relativamente à questão do pagamento de salários e acesso à informação, relativamente às quais a ACT tem feito intervenção. O não pagamento dos salários, sabemos todos, é uma situação crítica e inaceitável, com consequências dramáticas para os trabalhadores e é evidente que tem que ser assegurada pela Global Média o pagamento dos salários devidos e o não pagamento pontual dos salários é, além de inaceitável, é uma contravenção muito grave, pelo que a ACT está a desencadear os procedimentos legais previstos para estas situações. Também está a ACT a analisar as situações relativas aos prestadores de serviços e também a desencadear os procedimentos adequados face às situações detectadas, seja face às situações detectadas e que foram identificadas nominalmente relativamente a trabalhadores em concreto, seja relativamente aos trabalhadores de que a Segurança Social tem informação através da comunicação do apuramento relativamente às entidades contratantes que têm trabalhadores independentes, economicamente dependentes e que, relativamente aos quais existe informação do ponto de vista do sistema de remunerações declaradas e, portanto, também a ACT tem essa informação através dessa via, não só nominal dos trabalhadores que são comunicados, mas também por via do cruzamento de dados com a Segurança Social. Naturalmente, a preocupação que temos assumido e que transmitimos à ACT, naturalmente, é de garantia da ACT cumprir
e zelar por todas o cumprimento das obrigações laborais. Naturalmente também aqui com alguma preocupação de haver uma capacidade de interlocução entre os trabalhadores e o sindicato e a ACT, que já tem acontecido através, concretamente, do sindicato e da ACT, mas atendendo à dimensão e à preocupação que sentimos que deve ser garantida em termos de acompanhamento de todas as situações, nós pedimos à Segurança Social e à ACT para terem uma equipa dedicada, tal como fizemos, por exemplo, no acompanhamento da Auto Europa, quando houve situações que precisavam de acompanhamento e que teve muitíssimos resultados porque permitiu um acompanhamento direto das situações de cada um dos trabalhadores em função das suas especificidades, muitas vezes até dos problemas que têm. E, portanto, nós pedimos para, à semelhança do que foi feito nessa altura, ter uma equipa conjunta, Segurança Social e ACT, para acompanhamento direto das situações e para que os trabalhadores possam dirigir-se especificamente em relação a problemas que tenham para poderem ser acompanhados, nomeadamente, como a senhora deputada Paula Santos falou, questões que tenham, nomeadamente sobre segurança social, que possa haver um acompanhamento muito personalizado e identificação também das respostas concretas que podem ter em função a cada uma das sinalizações. Também, naturalmente, a Segurança Social estará preparada para acionar o Fundo de Garantia Salarial caso as empresas recorram ao mecanismo. Portanto, como sabem, para isso é preciso que as empresas acionem os mecanismos necessários para o efeito, mas a Segurança Social estará completamente pronta para o acionar. Naturalmente, neste momento, aquilo que está agora em causa são os processos inspectivos da ACT face às situações que detectou, nomeadamente os processos inspectivos e controle-nacionais relativamente às situações que detectou. Relativamente ao acompanhamento da situação, esta equipa também permitirá aos trabalhadores também terem uma capacidade de identificação dos seus problemas concretos. Agora eu aproveito para dizer que, como sabem, a Agenda do Trabalho Digno identifica o combate à precariedade nas suas várias dimensões como uma prioridade que temos assumido de uma forma transversal. É por isso, aliás, que a ACT tem desenvolvido várias ações específicas de combate à precariedade transversais em várias áreas, mas também especificamente na comunicação social. Sabemos que é uma área onde este combate à precariedade tem que ser assumido por todos nós como uma prioridade, uma missão e um compromisso de sociedade, porque sabemos depois as consequências que tem nas suas várias dimensões, e é também por isso que, aliás, na audição anterior referi esta prioridade que temos assumido. É por isso que, na sequência da agenda, da entrada em vigor da Agenda do Trabalho Digno, porque a ACT passou a ter capacidade de cruzamento de dados, nomeadamente com a Segurança Social, para ter acesso aos dados que constam das comunicações da Segurança Social e das remunerações comunicadas à Segurança Social. A ACT fez, num primeiro momento, uma ação massiva de cruzamento de dados para identificação, por exemplo, de contratos a termo que já tinham terminado o prazo legalmente previsto para notificação às entidades para a conversão, e ainda este mês está a preparar também uma ação no mesmo sentido de notificação das entidades contratantes relativamente aos trabalhadores independentes, economicamente dependentes, para que sejam regularizadas as situações relativamente aos trabalhadores em que esta dependência seja evidente, e, portanto, a ACT irá começar ainda este mês, relativamente aos trabalhadores que têm 100%, 100% de atividade prestada para uma única entidade e, portanto, naturalmente também trabalhadores da comunicação social abrangidos por esta situação serão abrangidos por esta ação. Muito obrigada, Sra. Ministra Ana Mendes Godinho. Passamos agora à intervenção dos restantes grupos parlamentares, a iniciar com o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, tem 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente da 10ª Comissão. Cumprimentar também
o Sr. Presidente da 12ª Comissão, as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Agradeço a ambos o facto de aqui estarem e de mostrarem a sua disponibilidade para também do vosso Ministério responderem a esta situação que está a afligir e esta situação grave que atravessa o Global Media Grupo, um dos maiores grupos de mídia a atuar em Portugal, onde estão presentes os setores da imprensa, da rádio e também o digital. Vamos recuar até 15 de novembro do ano transato, quando o Marco Galinha cessou as funções de Presidente da Comissão Executiva do GMG. Foi substituído por José Paulo Faf, que começou por anunciar várias mudanças e novas contratações. O mês de dezembro deveria ter sido um mês de celebração do Global Media, até porque foi o mês em que o Diário de Notícias assinalou 159 anos de existência, mas infelizmente não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o inverso e foram, em vez de anunciadas e celebradas estas manifestações pela existência do Diário de Notícias, foi anunciada a intenção de dispensar entre 150 a 200 trabalhadores. É uma situação que tem preocupado os diferentes grupos parlamentares. O ano de 2023 terminou assim com salários em atraso, incluindo o subsídio de Natal e uma inédita greve de 2 dias que levou mesmo o Jornal Notícias a ficar fora de bancas. Infelizmente, o ano que arrancou não trouxe soluções, pelo contrário, a situação continua a agravar-se, não se perspectivando no horizonte próximo uma forma de resolver tão dramática situação. Já aqui foi lembrado, está anunciada uma greve para amanhã dos trabalhadores deste grupo, mas também foram convocados a participar nesta greve entre as 14 e as 15 horas do dia 10 de janeiro, todos os jornalistas num ato de solidariedade para com os trabalhadores do DN, do JN, do Jogo e da TSF. Senhora Ministra, já aqui a senhora levantou algumas das soluções do seu Ministério. É de facto uma situação para a qual ninguém pode ficar alheio. É uma situação de uma enorme gravidade, uma situação que coloca em causa um dos pilares da democracia, a existência de uma imprensa livre, independente e plural. Numa nota de comunicação à comunicação social sobre esta situação emitida pelo Ministério da Cultura no passado dia 28 de novembro, na qual o Governo diz acompanhar com preocupação as notícias sobre a Global Media, consta, e passo a citar, o não pagamento de salários é uma situação crítica com consequências dramáticas para os trabalhadores. A Global Media deve assegurar o pagamento dos salários devidos, podendo, no limite, desencadear os mecanismos necessários para que o Fundo de Garantia Social seja acionado. A senhora Ministra já aqui afirmou que a Segurança Social estaria pronta para acionar o Fundo de Garantia Salarial. Também já fez aqui referência a alguns dos mecanismos na era da sua esfera de competências que foram desencadeados, nomeadamente a questão do trabalho da ACT. Senhora Ministra, para além daquilo que já foi dito, há mais alguma medida que dentro da sua competência e da competência do seu Ministério possa desencadear para ajudar a minimizar esta situação pelo qual os trabalhadores deste grupo estão a passar? E, aproveitando a sua presença neste Parlamento, será que aqui pode deixar uma palavra de esperança a todos os profissionais que estão a ser afetados por esta situação tão sensível para as suas vidas e das suas famílias? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Madureira. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Um bom dia a todas e todos os senhores deputados. Um cumprimento especial à Sra. e ao Sr. Presidente das respectivas comissões. Respondendo em concreto às questões formuladas, e nomeadamente esta última intervenção da Sra. Deputada Carla Madureira,
Eu começaria talvez pelo fim, dizendo que, evidentemente, que o Governo acompanha de perto, como a Sra. Ministra disse na primeira intervenção, e desde a primeira hora, esta situação, e esse acompanhamento procura, evidentemente, cingir-se àquilo que é a competência que o Governo tem nesse domínio e não leva a mal que diga, mas nesse domínio fazer votos de esperança não é propriamente alguma coisa que esteja dentro da área de competências do Governo fazer. O que podemos dizer é que fazemos o nosso compromisso firme, e esse manifestámo-lo desde a primeira hora com todos os trabalhadores da Global Media, de que o Governo não hesitará, como não hesitou até agora, em desencadear todos os mecanismos que no quadro legal existam para poder fazer cumprir a lei. O Código de Trabalho é suficientemente robusto nesta matéria para podermos atuar. Foram dadas as indicações, como a Sra. Ministra referiu, à Autoridade para as Condições de Trabalho, para poder, de uma forma diligente e urgente, atuar no conjunto das situações, de procurar identificar todas as situações de incumprimento legal, nomeadamente a ausência do pagamento devido da retribuição mensal, a ausência do pagamento do subsídio de Natal. Foi dado um prazo em cada uma destas empresas, porque as situações, como também já foi referido, não é exatamente a mesma em todas elas, e, findo esse prazo, evidentemente que são levantados os autos de notícia e desencadeados os processos que responsabilizam a administração, nos termos da lei, para o fazer. Acho que é muito importante que cada um faça a sua parte e, nesse sentido, saúdo, obviamente, e saudamos o que o Parlamento esteja, evidentemente, tal como o Governo, a acompanhar, por via dos diferentes grupos parlamentares, esta situação, e que todos aqueles que têm responsabilidades, nomeadamente se houver matérias que sejam apuradas de outra natureza, que possam também desencadear os mecanismos que, nos termos da lei, entendam por adequados face à situação que é conhecida. Só terminar dizendo que, de facto, na reunião que tive a oportunidade de manter com representantes, em concreto no caso dos trabalhadores do Jornal de Notícias, que foram quem solicitou esse mesmo contacto, que não só manifestámos toda a disponibilidade permanente para continuar a acompanhar e a sermos conhecedores da situação naquilo que entendam que seja necessário de reportar, mas também de os, digamos, dizer-lhes uma palavra de que, obviamente, que é de solidariedade, mas é uma solidariedade ativa, no sentido de dizer que todas as matérias que sejam merecedoras de outro tipo de esclarecimentos, elas devem acontecer nas esferas próprias e serem desencadeadas por quem de direito. Na parte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estamos, como digo, a acompanhar, fazendo aquilo que podemos com os instrumentos legais para podermos ter uma resposta tão robusta quanto seja possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Miguel Fontes. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também para colocar as questões que entender nos próximos 5 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velejo. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Gostaria de começar por agradecer os esclarecimentos que a Sra. Ministra teve já aqui a oportunidade de prestar, também ao Sr. Secretário de Estado, agradecendo naturalmente a sua presença e a importância e a oportunidade desta audição, que vem na sequência de um conjunto de outras que temos vindo a fazer sobre a preocupante situação que se vive no Grupo Global Media. E a questão é verdadeiramente importante porque o Grupo Global Media é um dos principais grupos de mídia em Portugal, é detentor de um conjunto muito importante e significativo de títulos, como são o caso do DN, do JN, da TSF, do Jogo, do Dinheiro Vivo, entre outros, o Açoriano Oriental, também já aqui referido, títulos e marcas em que os portugueses confiam, se habituaram a ler e a ouvir há muito tempo e que por esse motivo acompanham também, certamente, com muita preocupação, a situação que se vive atualmente no grupo. Esta situação já era muito preocupante se tratasse de uma empresa num outro qualquer setor de atividade, mas tratando-se de uma situação que se vive numa empresa cuja principal atividade é a comunicação social, deixa-nos ainda mais alerta para todas estas situações.
É por isso muito importante para nós, enquanto deputados desta Assembleia, acompanhar de perto aquilo que se passa neste grupo, e é também importante percebermos tudo o que está à volta dos contornos desta situação, para percebermos também aquela que é a salubridade do pluralismo da nossa imprensa e da nossa democracia. É fundamental porque a imprensa, a sua qualidade, a forma e as condições em que os seus profissionais, os jornalistas, mas também os não-jornalistas, exercem as suas funções, são essenciais para aquilo que consideramos ser a qualidade da nossa democracia. Porque não há democracia sem imprensa livre, e a liberdade de imprensa, bem como a liberdade de jornalistas que lá trabalham, são imprescindíveis para a qualidade da mesma. Ora, olhando para aquilo que é o histórico da situação que hoje nos traz aqui e que culmina também com o despedimento coletivo no grupo, ou a ameaça de despedimento coletivo do Grupo Global Media, e tendo em conta algumas das preocupações que aqui nos foram relatadas pelas diferentes partes que já foram ouvidas nesta matéria, designadamente que um grupo cuja salubridade financeira era equilibrada e positiva e passou, depois de pouco tempo, de ser adquirido por um grupo financeiro internacional, que ninguém continua, mesmo depois da audição que tivemos na nossa Comissão de Cultura há pouco, sem saber por quem é constituído, passou a ter uma situação que alegadamente era estável para uma situação difícil. Que a operação que viria a servir para trazer novos investimentos, afinal, resulta em pouco tempo da ameaça de despedimento coletivo, com propostas de rescisão alegadamente voluntárias ou amigáveis, mas de duvidosa legalidade. Mesmo assim, não deixando, no entanto, fazer outras contratações para outros setores da empresa, nomeadamente com a criação de novas direções e assessorias, com redações de missionários e com muitos jornalistas ameaçados, o que coloca em causa a própria, portanto, saída e a sua produção noticiosa, baixos salários, salários em atraso, subsídios de Natal em risco ou pagos de forma legalmente duvidosa em duodécimos, trabalhadores a recibos verdes dispensados de um dia para o outro e com recibos em atraso desde outubro, portanto, novembro e dezembro, por pagar, diferentes incumprimentos da legislação laboral. Todas estas questões que centrei aqui nas matérias que dizem respeito às áreas tuteladas pela Sra. Ministra e outras que têm vindo naturalmente a ser colocadas são graves, descrevem uma situação muito difícil, desde logo para os trabalhadores que têm direito à sua retribuição e a viver com dignidade. E nenhum jornalista ou outro profissional qualquer é verdadeiramente livre, não pode ser livre enquanto lhe faltam recursos para viver com dignidade. Assim, as questões que lhe trago, de alguma forma, a Sra. Ministra já as abordou na sua intervenção inicial, mas eu gostaria aqui de lhe questionar se o Grupo Global Media já informou ou se fez alguma declaração no sentido de estar disponível para como e quando pagar os salários que estão em dívida, ou se já desencadeou, sabendo nós que a Segurança Social estará sempre disponível, naturalmente, para acionar esse fundo, se já pediu o acesso ao Fundo de Garantia Salarial. Nós tivemos também aqui algumas informações que recebemos por parte de trabalhadores que se encontram na situação de recibo verde, que têm recibos em atrasos dos 3 meses que já referi, que continuam naturalmente a ter a obrigação de pagar as suas contribuições, nomeadamente à Segurança Social, e gostava aqui de saudar, então, já a nomeação desta equipa que vai acompanhar de perto toda esta situação e que a Sra. Ministra teve aqui a oportunidade de anunciar. Por fim, tendo em conta os esclarecimentos que já aqui nos deu, relativamente àquele que tem também, e agradecendo naturalmente esses esclarecimentos, naturalmente àquela que tem sido a atividade da Autoridade para as Condições do Trabalho, a última questão que eu coloco é então saber que futuras ações, se estes incumprimentos persistirem, serão então feitas para dar resposta a esta situação gravíssima que se vive neste importante grupo de comunicação social. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Tem a palavra o Governo para responder. Por indicação da Sra. Ministra do Trabalho e Seguridade Social, responde o Sr. Secretário de Estado do Trabalho. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Miguel Fontes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada Sara Velez. De forma breve, mas de forma clara, acrescentar só o seguinte relativamente às preocupações que a Sra. Deputada expressou e que são também as preocupações do Governo. A primeira nota é de que, neste como em todos os outros casos,
O Governo está sempre disponível não apenas para acompanhar a situação pelo lado dos trabalhadores, mas quando há um grupo empresarial, uma empresa que entende que há razões que justificam partilhar uma situação com o Governo, partilhar uma estratégia, partilhar dificuldades, procurar inteirar-se de que mecanismos existem para poder ajudar a uma estratégia de reestruturação, de recuperação, o Governo também está igualmente disponível para o fazer. Acontece que neste caso não houve da parte do Global Media Group nenhum contacto com o nosso Ministério nesse sentido, para poder, digamos, haver algum tipo de reunião, como houve com os representantes dos trabalhadores, para se poder, eventualmente, equacionar qualquer outro tipo de situação. O que, aliás, é comum noutros setores de atividade, quando se avizinham dificuldades, procura-se intervir nesse sentido e procurar ter uma resposta que ajude a esses momentos, quando de momentos se trata de dificuldade. Relativamente à consideração feita, aliás, pelo conjunto dos grupos parlamentares sobre a importância, obviamente, que este grupo representa e que a atividade do jornalismo representa no seio da nossa vida democrática, evidentemente não é preciso sublinhar mais. Aquilo que é claro, julgo eu, para todos, é que não estamos apenas a falar de um problema estritamente do risco de colocar em vida, o que já seria suficientemente grave, centenas de trabalhadores pela situação em que se encontram, mas obviamente estamos a falar de uma situação que afeta um pilar muito importante da nossa vida democrática e, portanto, essa preocupação é ainda mais reforçada. Mas, cingindo mais matérias laborais, dizer que o Código de Trabalho entende que a falta do pagamento do salário é de tal maneira grave que, por isso, entende puni-la com uma contornação muito grave e que o valor dessa coima pode ir, inclusivamente, até aos 61.200 euros. Portanto, há aqui bem, expressa também por este valor a importância da proteção social que coletivamente damos a um incumprimento que não é um incumprimento menor. E nós temos de ser verdadeiramente intransigentes quando de salários se trata, porque numa sociedade em que as pessoas vivem, obviamente, na sua esmagadora maioria, pelo rendimento do trabalho, comprometer o rendimento do trabalho é comprometer estas vidas. E, portanto, evidentemente que não hesitaremos, como disse na primeira intervenção a senhora Ministra, e que eu também já tive a oportunidade de reforçar, de atuarmos com toda a diligência como o temos feito, no sentido de garantir que, nos termos da lei e de acordo com o que a lei nos permite, que as responsabilidades são exercidas, quem de direito é chamado à responsabilidade e que, efetivamente, procuraremos que esta situação seja, a todos os títulos, resolvida o mais depressa possível, que é aquilo que julgo que todos os trabalhadores envolvidos desejam. Quanto às opções de gestão, evidentemente, cada um de nós pode fazer um conjunto de considerações e a única coisa que posso é dizer aquilo que também já tinha tido a oportunidade de expressar nessa reunião com os trabalhadores, é que fomos apanhados completamente de surpresa também nós, com alguma perplexidade entre os desejos manifestados num primeiro momento de investimento no grupo e que seguiria uma estratégia, exatamente foram essas as palavras, de investimento, e passadas, decorridas tão poucas semanas, termos sido todos apanhados com esta situação que de investimento não é seguramente e, portanto, é, como digo, com apreensão que todos acompanhamos a situação na Global Media Group. Mas quanto às contraordenações, dizer que elas, obviamente, seguirão o seu trâmite para garantir que a lei neste domínio se cumpra. Sobre a questão só do despedimento coletivo, há pouco não referi, nunca houve nenhuma formalização que obriga, nos termos da lei, como sabem, a ser feita junto dos serviços competentes do Ministério, neste caso da DGERT, portanto, essa intenção nunca se materializou formalmente até ao dia e ao momento em que estamos a usar da palavra. E também dizer que, evidentemente, se essa situação se colocar, como habitualmente aquilo que é feito é verificar se estão reunidos os pressupostos que a lei define para que esse processo possa acontecer. Mas até ao momento isso não passou, digamos, de uma declaração que não teve consequências formais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Prosseguimos então agora para o Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigada, Sra. Presidente,
excelentíssimos senhores presidentes da 10ª e 12ª Comissão, agradeço à senhora Ministra a sua presença e a sua disponibilidade para discutir estas questões do Global Media Group e o impacto desta situação nos trabalhadores do GMG e, assim, no setor da comunicação social em Portugal. Esta situação não só afeta seriamente o setor da comunicação social em Portugal, mas também tem implicações significativas para os trabalhadores envolvidos e para a economia do nosso país. A gestão do GMG, sob a liderança de José Paulo Fafo, tem sido alvo de críticas severas, com acusações de desvalorização das suas marcas e uma aparente incapacidade de resolver os problemas financeiros e operacionais do grupo, cujo desmantelamento anunciado se avizinha no horizonte. Recentemente, os diretores de missionários do JN, TSF, O Jogo e Dinheiro Vivo expressaram preocupação com o impacto das decisões de gestão sobre as receitas e a sustentabilidade destes meios de comunicação. É de realçar que a situação em causa atingiu um ponto crítico com o anúncio das decisões urgentes de 150 a 200 trabalhadores para evitar a falência do grupo, decisão esta que, conjuntamente com os atrasos no pagamento de salários e subsídios de Natal, reflete uma gravíssima crise de gestão que ultrapassa os limites empresariais e toca à esfera social e laboral dos trabalhadores. A incerteza e a insegurança que se abatem sobre estes profissionais vão muito para além da perda de rendimentos. Trata-se, na verdade, de uma crise de dignidade e estabilidade profissional. Famílias inteiras encontram-se em situações precárias, enfrentando o espectro do desemprego num setor já por si muito fragilizado. Trabalhadores que dedicaram anos, até décadas, ao jornalismo e à comunicação social, vêem-se agora numa encruzilhada, forçados a confrontar um futuro incerto e uma realidade que ameaça não só a subsistência, mas a integridade do jornalismo enquanto pilar democrático em Portugal. O enfraquecimento financeiro e estrutural de instituições de comunicação social de longa data, como a TSF e o Diário de Notícias, e o próprio JN, comprometem a pluralidade de opiniões e a qualidade de jornalismo, pilares fundamentais de uma sociedade democrática. A precariedade no jornalismo não apenas afeta a vida dos trabalhadores e suas famílias, mas também ameaça a liberdade e a independência da imprensa, ao colocar em causa jornais de referência e confiança, o que limita a liberdade dos jornalistas e, por extensão, fragiliza a democracia. Face a este cenário, dirijo à Sra. Ministra as seguintes questões. Qual é, se existe, o plano de ação do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para intervir e apoiar os trabalhadores afetados pela crise no GMG, especialmente no que diz respeito aos atrasos salariais e à segurança do emprego? Que medidas estão a ser tomadas para garantir que o GMG cumpra as suas obrigações legais e contratuais com os trabalhadores? O seu Ministério está a colaborar com a ERC para assegurar a transparência e a legalidade das operações GMG, ou até onde é que vai essa colaboração? Que tipos de programas de apoio e reinserção profissional o Ministério disponibilizou para os jornalistas e outros trabalhadores do GMG que possam ser afetados pela reestruturação e potenciais despedimentos? O seu Ministério, Sra. Ministra, planeia vir a abordar o impacto mais amplo desta crise no setor do mídia em Portugal em termos de emprego e estabilidade económica? O Sindicato dos Jornalistas fez uma exposição à Inspetora-Geral da ACT, solicitando a intervenção da entidade na fiscalização de várias irregularidades neste grupo de mídia. O que é que a Sra. Ministra nos pode adiantar sobre o resultado prático destes contactos, entretanto, ocorridos? Não sabemos quanto tempo irá demorar a inspeção da ACT. As empresas são elas que têm que pedir a intervenção do Fundo de Garantia Salarial. E se não pedirem? E quanto tempo demorará a inspeção da ACT? Entretanto, os trabalhadores, se for avante o despedimento coletivo, quanto tempo vão ter que esperar que o Estado Social os ajude? Qual o prazo dado às empresas para a regularização dos valores em dívida aos trabalhadores? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado de Trabalho, Miguel Fontes. Muito
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas formuladas, mas confesso que já tenho alguma dificuldade em acrescentar muitos elementos adicionais às respostas anteriormente dadas, uma vez também que, compreensivelmente, as perguntas incidem sobre as mesmas matérias, mas reforçar o seguinte: o acompanhamento do Ministério, como já foi dito, está a acontecer desde a primeira hora, é um acompanhamento ativo, que é feito dentro das balizas daquilo que é o enquadramento legal, que é o que se espera que o Governo faça. Deu as orientações aos seus serviços sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, para atuarem de forma diligente e pronta, como sempre fazemos nestas situações. A ACT dirigiu-se imediatamente equipas inspectivas ao conjunto das situações reportadas como sendo de irregularidade. Houve, de facto, reuniões, como também já foi publicamente referido, com diferentes entidades, nomeadamente com o sindicato. Foram levantados autos no sentido do apuramento dessas mesmas desconformidades ou ilegalidades cometidas e, nos termos da lei, como há pouco referi, se os pagamentos não foram efetuados, como não foram, do salário em atraso do mês de dezembro e do subsídio de Natal, a Global Media está a ser, cada uma das empresas infratoras, notificada neste preciso momento pela ACT da responsabilidade em que incorre, que, como há pouco referi, não é uma responsabilidade menor e que será, obviamente, aquela que está estipulada no Código de Trabalho. Matérias, como disse também na minha outra intervenção, de outra natureza, nomeadamente que excedem a esfera de competência deste Ministério, o Governo no seu todo está a atuar. Amanhã mesmo o Sr. Ministro da Cultura também poderá, obviamente, na sua esfera de competência, prestar os esclarecimentos que entenda por necessários e onde se inscreve esta questão, nomeadamente da articulação com a entidade reguladora para o setor da comunicação social. Portanto, vamos nos abster de sermos nós a fazer qualquer consideração sobre essa matéria e depois dizer que é muito cedo, Sr. Deputado, para, numa situação destas, nós assumirmos que a resposta passe por uma disponibilização de programas de requalificação profissional ou, mais ou menos, diria, de apoio aos trabalhadores visados. Evidentemente que todas as medidas que têm um caráter, são disponibilizadas em matéria de formação e de requalificação profissional, um caráter universal, mas não é disso que se trata neste momento. Este é o momento de confrontarmos um grupo empresarial de comunicação social com as suas responsabilidades, nomeadamente enquanto entidade empregadora, e de garantir que, até ao limite, essas responsabilidades são integralmente assumidas, porque julgo que me acompanhará que nós continuaremos a precisar de comunicação social, a precisar de jornalistas e, portanto, não se trata propriamente de uma reconversão profissional como de outros setores em que, por via, imagine-se, por exemplo, da descarbonização, estejam em causa postos de trabalho irremediavelmente perdidos. Não é esse o caso e, portanto, este é o tempo para fazermos crer a todos que a lei existe, Portugal é um Estado de Direito, é para cumprir e que é absolutamente inaceitável que uma estratégia de quem quer que seja ditada, ainda por cima em razão de investimento, possa imediatamente se gerar uma situação de incumprimento. É uma situação que gera não só incompreensão, perplexidade e é, de todos os títulos, inaceitável e acho que isso tem que ficar claro que, da nossa parte, enquanto Governo, não nos resignaremos a que isso possa suceder e, evidentemente, qualquer problema interno que seja no âmbito do grupo e se diz respeito aos atuais, aos passados acionistas. Agora, todos compreendemos o seguinte: não é possível estar em processos destes sem que haja, obviamente, antes o cuidado de tirar uma fotografia exata àquilo que se vai encontrar e, portanto, é com grande perplexidade aquilo a que assistimos. E, portanto, aquilo que temos para dizer é, da nossa parte, a lei é para cumprir e cá estaremos para dar garantias aos trabalhadores visados que têm, como é de bom tom, evidentemente, a colaboração devida que as instituições têm de ter neste domínio, nomeadamente para fazer cumprir a lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado Miguel Fontes. O Sr. Deputado
Jorge Galvez pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre condições. Exatamente, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Uma das preocupações que eu levantei é, perante o tempo que vai demorar até este assunto estar resolvido, se a Segurança Social tem alguma forma de ajudar estes trabalhadores. Porque nós não sabemos quanto tempo isto vai demorar. Nós vamos ter a inspeção da ACT, vamos ter relatórios, vamos ter análises, vamos ter tudo mais. Quanto tempo é que vai demorar? O que é que vai ser desta gente, destas famílias, durante meses, muito possivelmente? E o que é que a Segurança Social pode fazer sobre este aspecto? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós já percebemos a pergunta, o Governo também percebeu a pergunta e responderá, se entender, no decurso desta audição. Agora passamos a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Sra. Presidente da 10ª Comissão, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Esta audição decorre no momento em que se anuncia um despedimento coletivo na imprensa portuguesa, na Global Media Group, perante uma estranha passividade de um governo que diz proteger o emprego e valorizar o jornalismo. A Iniciativa Liberal, acho que não é surpresa nenhuma, não quer qualquer tipo de intervenção do poder político nos meios de comunicação social, mas queremos sim uma regulação competente. Queremos uma supervisão que funcione, queremos mecanismos que assegurem a transparência e a livre concorrência com regras nos meios de comunicação social. E parece-nos que nada disto tem funcionado neste processo. Anuncia-se agora que a ERC, assumindo finalmente as suas responsabilidades que lhe cabem enquanto entidade fiscalizadora, vai mover um processo administrativo contra o fundo de investimento que adquiriu o GMG, e isto quando os diversos títulos do grupo sofrem já uma manifesta desvalorização e as dúvidas estão expressas em toda a parte. A entidade reguladora parece ter sido a última a despertar para este problema, mais vale tarde que nunca, esperemos é que não seja tarde demais. Amanhã estará aqui, também neste Parlamento, o Sr. Ministro da Cultura, que tem a tutela da comunicação social. Ele é o destinatário das nossas principais e mais prementes questões, mas aproveitando a presença da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado hoje aqui, também há algumas questões a Iniciativa Liberal gostaria de vos dirigir, nomeadamente para nos esclarecerem qual é o montante atual das dívidas do grupo ao Estado, designadamente à Segurança Social, se podem confirmar ou não que estas ascendem a mais de 7 milhões de euros, se serão desencadeados mecanismos necessários para que o Fundo de Garantia Social seja acionado de forma a proteger os trabalhadores, volto a reiterar esta questão, como é que é possível terem falhado os mecanismos de verificação da idoneidade quando a ERC avalizou a entrada para CEO do GMJ da mesma pessoa que tinha sido antes acionada também pela ERC por incumprimento de obrigações legais de reporte do regime da transparência noutra empresa de comunicação social e, por último, perguntar se subscrevem a preocupação já expressa pelo Sr. Presidente da República sobre a situação das empresas jornalísticas em Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Devolvo a palavra ao Governo. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, eu não sei onde é que a Sra. Deputada viu passividade, mas o que eu procurei e a Sra. Ministra procurou expressar foi uma cronologia dos factos que mostra que desde a primeira hora o Governo, assim que tomou conhecimento público da situação referente à condição em que se encontravam os trabalhadores do Global Media Group, atuou. E atuou, como já repeti por diversas vezes, para fazer cumprir a lei, como continuará a atuar. E, portanto, não há nenhuma passividade. Não há, obviamente, ingerência, que é uma matéria diferente, porque as empresas são geridas, como julgo que me acompanhará, por quem de direito, pelas suas administrações, e não compete seguramente a este ou nenhum governo estar a pronunciar-se a cada momento sobre opções de gestão. Compete ao governo garantir que o quadro legal vigente num Estado de Direito é
salvaguardado, é cumprido escrupulosamente sempre que há direitos que estão a ser colocados em causa, como aconteceu. E sobre isso não houve nenhuma passividade e, portanto, desculpará que lhe diga, o Governo não aceita essa adjetivação, quando, ao contrário, houve, desde a primeira hora, uma enorme proatividade para, precisamente, responder a esta situação. Segunda nota, evidentemente que todos aqueles que são guiados por um sentido de responsabilidade só podem estar preocupados com a situação que, de um modo geral, os grupos de comunicação social vivem, mas julgo que não devemos, neste caso, se me é permitido, misturar o que não deve ser misturado. Uma coisa é nós fazermos uma conferência académica em que discutamos os desafios com que os meios de comunicação social hoje se confrontam na era do digital, com alterações de modelos de negócio, com desafios emergentes e que decorrem de ter havido uma alteração profunda na forma, digamos, de produzir e consumir a informação. Outra coisa é quando estamos perante uma situação muito concreta, de uma empresa muito concreta, com rostos muito concretos, com procedimentos e intenções manifestadas muito concretas, e são essas que têm que ser escrutinadas, percebidas, e quem direito de atuar nos seus respectivos domínios. Da nossa parte, é isso que estamos a fazer na matéria laboral, garantindo que não há utilização de qualquer tipo de expediente que configure outra situação que possa violar os direitos, nomeadamente, dos trabalhadores envolvidos nestas empresas do grupo. E, portanto, esse é o compromisso que gostava de reiterar uma vez mais em nome do Governo e do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Tem agora a palavra o primeiro grupo parlamentar requerente, Partido Comunista Português. A senhora deputada Paula Santos tem a palavra. Tem 2 minutos. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu gostaria de, nesta intervenção, de abordar o seguinte. Estamos a falar de trabalhadores que fazem falta, eles são necessários. Aliás, na minha intervenção inicial tinha feito a referência de que já se estava a avançar num sentido de esvaziamento das redações, e com esta perspectiva de despedimento de mais de 200 trabalhadores, a verdade é que coloca em causa a continuidade destes próprios órgãos de comunicação social. Portanto, a questão aqui que se coloca é da proteção destes postos de trabalho, de impedir este despedimento, de travar, de salvaguardar estes postos de trabalho. Obviamente que neste processo, e é dessa forma que o PCP também tem vindo a intervir, os acionistas, os administradores do grupo não podem ser desresponsabilizados, como é óbvio. Mas o Governo tem também que intervir no quadro daquilo que são as suas competências, legais, e daí termos também colocado esta audição para perceber o que já tinha sido feito e o que estava em curso. Não coloca-se em cima da mesa uma perspectiva e uma intenção, aliás declarada por parte, inclusivamente, do Presidente da Administração do grupo, de despedir 200 trabalhadores, mas temos conhecimento que, ao mesmo tempo, a Administração está a contratar assessores. Que já terá contratado 34 pessoas por esta nova administração, em que os seus custos anuais destas 34 pessoas são superiores a 2 milhões de euros. Isto, de facto, é incompreensível. E há, de facto, aqui deliberadamente uma intenção, aliás, como os próprios representantes dos trabalhadores aqui disseram, uma intenção de desvalorização dos trabalhadores, uma desvalorização das próprias redações. A senhora Ministra, na sua intervenção, sobre esta matéria também valia a pena, naturalmente, como é que o Governo está a acompanhar esta situação, porque um grupo que coloca em cima da mesa, inclusivamente num comunicado que é do conhecimento público, o despedimento entre os trabalhadores,
trabalhadores e depois, paralelamente, procede à contratação de trabalhadores, de assessores para a administração. Vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. De assessores para a administração, ainda por cima, nos valores que são conhecidos. A última pergunta que eu gostaria de fazer prende-se, a Sra. Ministra, na sua intervenção, fez referência de que tinham sido identificados, se bem que percebi, estamos a falar de trabalhadores que configuram falsos recibos verdes e que desempenham funções permanentes. Eu gostaria de perceber quantos trabalhadores ao todo foram identificados nestas circunstâncias no grupo. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Aliás, a Sra. Ministra, Ana Mendes Godinho. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Presidentes, desculpem aqui a nossa gestão aqui das nossas intervenções, mas também era para terem informação mais próxima do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, que tem, aliás, tido o acompanhamento e tem feito também as reuniões, e para ter informação mais direta. Eu reitero que, e aliás, tal como penso que subscrito por todos nós nesta audição, acompanhamos com enorme preocupação a situação, reitero essa preocupação. Aquilo que procurámos hoje aqui também prestar informação aos senhores e senhores deputados foi das várias ações que têm sido desenvolvidas no âmbito do Ministério para acompanhamento da situação laboral dos trabalhadores e, concretamente, desde o início, seja o Sr. Secretário de Estado que reuniu com representantes dos trabalhadores, seja o pedido que fizemos expresso à ACT para acompanhamento e intervenção com urgência imediata, mal houve notícias na comunicação social sobre um eventual despedimento coletivo que estaria a ser desencadeado, embora não tenha nunca dado entrada formalmente nem informalmente no Ministério nenhuma comunicação relativamente a despedimento de pessoas. Em qualquer caso, pedimos e solicitámos a intervenção da ACT, que tem estado a intervir, que de facto identificou várias situações, naturalmente porque estão em curso as ações inspectivas. Sr. Deputada, compreende que eu não possa estar a divulgar nem partilhar informações concretas sobre as ações inspectivas, mas sim foram detectadas situações, nomeadamente sobre salários em atraso, até porque isso é público e notório, sobre trabalhadores independentes economicamente dependentes, uma vez que, através do cruzamento de dados que fazemos com a Segurança Social, temos essa informação sobre esse conjunto de trabalhadores que está identificado, em função do cruzamento de dados que foi feito com as declarações de remunerações, e em relação a esses trabalhadores que a ação está a ser também preparada e desencadeada. A ACT, face às situações de incumprimento que foram detectadas, também está a desencadear os procedimentos inspectivos, nomeadamente autos de notícia, em relação às situações detectadas. Eu aproveito para relembrar que os apuramentos relativamente às quantias em dívidas aos trabalhadores, aos salários em atraso, feitos pela ACT, constituem título executivo. Peço desculpa, mas era só porque também penso que era também uma informação adicional que podia prestar face ao que foi feito anteriormente. E reitero que o Ministério tudo fará para também responder aos mecanismos que sejam acionados, nomeadamente ao Fundo de Garantia Salarial, uma vez que foi essa outra questão que foi colocada. É preciso que a empresa desencadeie os procedimentos e que cumpra naturalmente os requisitos para o fazer. Agora, reitero aquilo que foi dito aqui anteriormente, é inadmissível o não pagamento atempado dos salários, uma vez que é condição crítica de vida dos trabalhadores. E, portanto, naturalmente a ACT, face a essa situação, é implacável quando estas situações acontecem. Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos dar a palavra ao último grupo parlamentar desta audição. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Sr. Presidente, eu não vou insistir em algumas perguntas que já foram feitas, até porque eu tenho uma audição agora a começar com o Ministro da Educação. Queria só perguntar relativamente à situação contributiva, à regularização da situação contributiva da Global Media. Ou seja, se a Global Media tinha ou não dívidas à Segurança Social, teve ou não dívidas à Segurança Social, ou se agora neste período, tanto no passado como agora neste período, relativas
ao não pagamento dos salários, ao atraso dos salários, se a esse incumprimento com os trabalhadores também corresponde um incumprimento com a Segurança Social, ou se toda a situação contributiva da Global Media relativa aos seus trabalhadores com a Segurança Social se está regularizada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Devolvo a palavra à Sra. Ministra Ana Mendes Godinho. Sra. Deputada, essa informação é uma informação sobre a situação dos contribuintes perante a Segurança Social, não é uma informação pública, portanto eu não tenho a informação sobre valores, nem se existem ou não situações em dívida à Segurança Social concretas, e é uma informação que a Segurança Social não partilha publicamente, portanto não é uma informação pública, é a informação que eu lhe consigo prestar. Muito obrigado, Sra. Ministra. Bem, a mesa não registrou nenhum pedido de nenhum grupo parlamentar para uma segunda ronda, portanto vamos dar por terminada esta audição. Eu queria muito agradecer à Sra. Presidente, a Sra. Deputada Presidente Isabel Meireles e também a todos os deputados da 10ª Comissão terem-nos recebido aqui para esta audição conjunta, e queria saudar também a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e agradecer a paciência e a colaboração de todos. Muito obrigada. Também secundar as palavras do Sr. Presidente Luís Graça e agradecer também ao Governo, à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado e todas as senhoras e senhores deputados. Muito obrigada e mais uma vez bom ano.